Hey, hey! Fala, meus amores! Nanda Pérez aqui mais uma vez com um vídeo para vocês super bacana. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta que a maioria dos coaches ignora. Ela é desprezada, jogada fora, ela é mal usada, tão mal compreendida dentro do nosso sistema, mas que é uma das ferramentas mais importantes no processo de coaching. E ela é uma ferramenta que traz para você um poder incrível dentro do processo de coaching. Ela traz para você um poder incrível em relação ao seu cliente e ela é fundamental e também uma base para os processos de coaching. A gente está falando da tão esculachada roda da vida. Que ferramenta é essa que tanta gente despreza? Tem gente até que faz sessão gratuita com ela, né? Mas que não consegue aplicar de uma tal... Tem gente que tem vergonha de aplicar a roda da vida em alguns clientes, por exemplo. Só que a roda da vida, ela é uma ferramenta que ela não é tão simples como as pessoas aparentam ser. Às vezes, quando uma ferramenta se populariza, é uma oportunidade para você mostrar para as pessoas o que é coaching de verdade. Porque o que faz a diferença nessa ferramenta aqui é você, é quem usa, porque essa é uma ferramenta tão popularizada, mas tão mal utilizada. Tanto que as pessoas falam, ai, roda da vida, meu Deus, que ferramentinha boba. Ela não tem nada de boba. Ela é o primeiro passo para o seu cliente entender e começar a olhar para dentro, olhar para si mesmo. E hoje eu quero falar dela para você. Bom, eu não sei qual você tem aí, qual escola você se formou, né? Mas a questão aqui, o ponto aqui é que cada escola acaba fazendo a roda da vida de uma forma assim um pouquinho diferente, mas o total, na verdade, não vai fazer muita diferença para todo mundo, porque o que importa é ela lidar com as principais áreas da vida, né? Que é relacionamento amoroso, profissão, finanças, né? E saúde e disposição. Todas as áreas, todas as rodas da vida têm. Então, assim, essa que eu tenho aqui, por exemplo, que é de uma das escolas que eu fiz curso, ela tem 4 grandes bases, né? Que é qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamento. E para cada uma dessas 4 bases, ela tem, por exemplo, na pessoal, ela tem equilíbrio emocional, desenvolvimento intelectual, saúde e disposição. Na qualidade de vida, ela tem espiritualidade, plenitude, felicidade, hobbies, criatividade e diversão. Na parte de relacionamentos, ela tem vida social, relacionamento amoroso e família. E na profissional, ela tem realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social. Então, é assim que eles dividiram. E aí, qual é a grande sacada aqui? É você entender, porque ela faz parte do primeiro grande bloco que você tem que ter com o seu cliente para começar o processo e o seu cliente não desistir, continuar adiante e continuar no processo tendo os melhores resultados. As pessoas não sabem usar essa ferramenta e é por isso que muitos de vocês, coaches, não conseguem continuar o processo, porque vocês ficam colocando toda a responsabilidade na ferramenta. E aí, quando você bota a responsabilidade na ferramenta, você está no mental. Não é simplesmente fazer a ferramenta. Se fosse simplesmente ir lá, pegar a ferramenta e preencher, ele poderia fazer isso em casa. E ele não precisaria de você ou de pagar 3, 4, 5, 7 mil reais no processo de coaching para fazer isso. É você que vai fazer a diferença aqui na forma que você vai aplicar. E eu vou te ensinar para você nunca mais cometer esse erro. Quando eu faço mentoria com os meus clientes, que eu quero ensinar os coaches a serem coaches fora de série, entregar resultados, uma das coisas que eu faço, as primeiras coisas que eu faço é dividir o processo de coaching em blocos. Então, existem 3 grandes blocos que a gente divide. Então, assim, cada bloco você tem mais ou menos 3 sessões e meia, né? Dependendo do número de processo, 3 ou 4 sessões, para você usar com o seu cliente. E cada bloco representa uma etapa no autodesenvolvimento do seu cliente. O primeiro bloco, ele pode conter também a roda da vida, que é a primeira sessão,
Isso se você não usar essa sessão para vender, você pode fazer isso também. Mas independente do caso, a função dela continua sendo a mesma, tá? Eu não indicaria usar essa ferramenta para vender. Por quê? Porque ela é uma ferramenta muito poderosa e pode acontecer do seu cliente fazer essa sessão do jeito que eu vou te ensinar e ele gostar tanto que ele vai dizer assim, pronto, eu já estou com o meu problema resolvido, eu já sei o que eu tenho que fazer. E na verdade ele não sabe, foi só o início do processo. E como a primeira sessão foi muito boa, ele tem a sensação de que resolveu o problema quando não resolveu, tá? Então vamos lá, primeiro erro que os coaches cometem aqui. Muitos clientes, muitos coaches não gostam quando a gente começa a preencher aqui, né, um a um nesse negócio. Preencher que eu digo assim, pegar a caneta do meio e vir andando. Eles gostam de dizer percentual. Não, coloca aí, bota até na metade, mais ou menos. Não, bota aí 60%. Se ele for muito racional, ele vai querer botar um número. Não, de 0 a 10. Não funciona. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não saiba. O processo de coaching é 80% emocional e 20% racional. Se ele fosse completamente racional ou mental, de novo, era só o cliente pegar, ler um livro e fazer as atividades que ele teria mudado. E não é assim. Mudança precisa de mudança de crença, de perspectiva, de emoções, de pensamentos e de como você se sente em relação a determinadas coisas. Isso você não consegue lendo um livro e fazendo uma ferramenta de forma mentalizada. Isso aqui não é um dever de casa, de escola. Isso aqui é uma autopercepção, é um mergulho para dentro de si mesmo e o primeiro contato que ele vai ter, quiçá, com ele mesmo, para poder observar o quanto ele está próximo ou não dos objetivos dele. Então, como é que você vai fazer? Você vai dizer para ele o seguinte, olha, eu vou pegar aqui, imaginando que aqui no centro é um ponto zero, eu vou continuar e eu quero que você me diga quanto que você sente que essa área, ou que você está satisfeito com essa área. E aí você pega a caneta e aí você fala assim, quando você estiver satisfeito, você me fala. Aí você anda um pouquinho, aí ele fala, para. Aí você para aqui, é um pouquinho. É assim que se faz a roda da vida. Se você não fizer desse jeito, fizer só por número, não vai funcionar. Por quê? O principal objetivo da roda da vida é ele olhar para dentro. Com números, ele não vai conseguir olhar para dentro. Ele sempre vai pegar o problema que está dentro dele e vai colocar do lado de fora. Quando ele coloca o problema dele do lado de fora dessa forma, fica como se aquilo não fosse um problema dele, não fosse ele. Então, ele não consegue acessar nem os recursos internos, nem as emoções que ele precisa nesse primeiro momento. Então, por isso que é tão importante você avançar com a canetinha para ele falar, para, e você parar. Depois que você terminou e que você preencheu tudo, aí vem uma grande sacada que um monte de coach também erra de uma forma assim bizarra. Qual é o grande erro aqui? Ok, então vamos lá. Espiritualidade deu pouquinho, plenitude e felicidade pouquinho, e não sei o que lá deu pouquinho. Então, a gente vai atuar nessa área aqui que está menor, certo? Não é isso. Não, a sua meta é uma meta profissional. Você quer lotar a agenda, né? E ter 7 clientes por semana, 10 clientes por semana. Então, eu estou vendo aqui onde que a gente pode começar. Aí o coach tem uma ideia, ele tem uma tentação de induzir o cliente, né? E aí ele fala, mas que tal a gente começar aqui? Vamos imaginar que o coach nossa, eu sou apaixonado por realização e propósito. Ele vai ter uma tendência de falar para ele, bora, que tal a gente começar com realização e propósito? Só que, se ele não acredita que ele precisa de realização e propósito, se ele tem a crença de que a vida dele sempre teve sucesso quando ele se conectou com a espiritualidade dele, que ele rezava, que ele ia na rezadeira, que ele ia na igreja, no templo, sei lá, qualquer lugar, por mais que você dê a ideia para ele, ele vai gerar uma incongruência interna. E aí ele vai começar aqui, já na primeira sessão, fazer cagada no processo de coaching. Por quê? Porque ele vai decidir uma área que ele não acha que é verdade, que ele não acredita, ele só está escolhendo porque você está falando, porque alguém falou, e aí ele vai continuar o processo
em corpo, mas em espírito e em mente ele vai estar em outro lugar completamente diferente, porque ele está desalinhado com quem ele é. Quando ele olhou para dentro e ele viu quem ele é, o segundo passo que você vai fazer é: qual é o objetivo que você vai atingir? O que você quer atingir? O seu maior sonho? O meu maior sonho é ter uma casa. Você tem que conectar ele com esse sonho. Beleza. Pensando nesse sonho e na roda da vida, você tem que deixar isso muito claro para ele. Não tem resposta certa aqui. Aqui funciona diferente por cada pessoa. E eu quero que você seja o mais honesto possível com você mesmo. Eu quero que você sente dentro de você olhando para essa área aqui, qual é a área que, se você colocar um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de força, de intenção, ela vai magicamente impactar todas as outras áreas. E aí ele vai olhar. Pode ser que ele responda vida social, por exemplo. Porque para muitas pessoas, elas sentem lá dentro delas que elas precisam estar conectadas com as outras para poder fazer as coisas acontecerem. Pode ser que ela te diga, por exemplo, criatividade, hobbies e diversão. Não, eu preciso ter hobby, eu preciso praticar um esporte. Eu não estou praticando. E aí ele começa a praticar o esporte, ele começa a se sentir vivo, ele começa a se sentir animado, produz adrenalina, serotonina e começa a impactar todas as áreas. Ele começa, sei lá, fazer mais sexo com a mulher, ele começa a ficar feliz no trabalho, ele começa a ficar feliz com os liderados dele, ele começa a trabalhar de uma forma incrível e é capaz de cumprir todos os planos que ele vai trazer com você, profissionais ali dentro, porque tem uma área que está funcionando muito bem, que está dando energia para ele fazer e impactar todas as outras. Pode ser que ele te responda, por exemplo, a espiritualidade. Pô, Fernanda, é espiritualidade. Por quê? Porque é na espiritualidade que eu me encontro. Eu fiz uma promessa de fazer o caminho de Santiago de Compostela e desde esse dia, na minha vida nunca mais foi a mesma. Então, eu acho que eu preciso fazer esse caminho. Então, o que você vai fazer? Você vai parar nessa hora e vai falar com ele, ok, então como que a gente pode fazer isso? E aí você começa a ajudar ele a melhorar essa área. Óbvio, você não vai esquecer o objetivo dele. O ponto não é esse. O ponto aqui é ponto de alavanca. Então, assim, como é que você pode fazer? O que você precisa começar a fazer para aumentar e produzir bastante nessa área de espiritualidade para você impactar todas as outras? É isso que é o objetivo da roda da vida. Porque se ele já começa, nesse caso aqui, o cliente já começa com você completamente alinhado. Então, ele tem que sair da sessão da roda da vida com a sensação de: caramba, eu olhei a minha vida toda, tá uma cagada, tem um monte de coisa errada, mas eu tenho certeza, eu tô sentindo aqui, ó, eu vou pegar, vou focar nessa área aqui e todas as outras vão ser impactadas. Porque ele não precisa mexer em todas as áreas, ele só precisa mexer naquela que realmente, naquele momento, de acordo com os valores e o sistema de crença dele está impactando a vida dele. E, gente, a maioria dos coaches, para não dizer ninguém, faz assim, desse jeito. Eu não posso dizer ninguém, né? Porque eu sei que tem coaches, principalmente aqueles que fazem mentoria comigo, ou aqueles que, né, estudaram mais, ou aqueles que têm essa percepção, conseguem usar a ferramenta desse jeito. E aí eu quero que você faça um teste. Se você nunca fez essa ferramenta desse jeito, eu quero te fazer um desafio de você pegar essa ferramenta desse jeito que eu te falei agora e fazer com alguém. Pode ser alguém da sua família, pode ser algum vizinho seu, pode ser um amigo. Usa desse jeito que eu te falei e depois você me diga o que essa pessoa vai falar de você. Eu vou te dizer qual é a falha aqui. A falha aqui é menosprezar a ferramenta. E a falha de outras pessoas é achar que é a ferramenta que funciona. Porque quando você menospreza a ferramenta, que você diz assim, essa ferramenta não é tão boa, ou essa ferramenta é uma ferramenta bobinha, você está botando todo o poder do processo de coaching na ferramenta. E a ferramenta é só uma ferramenta. Isso aqui é como se fosse um martelo. Você pode botar um martelo na mão de um marceneiro e ele vai fazer uma mesa linda, maravilhosa para você jantar. Ou você pode botar um martelo na mão de uma criança de 5 anos, onde ela pode se machucar. Ou você pode botar um martelo na mão de uma pessoa que ela diga, é só um martelo e jogue fora.
Então, entenda que você é papel crucial dentro do seu processo de coaching. Você é o guia que vai ajudar o seu cliente. E aqui você está presente, você está fazendo ele olhar para dentro, ele está se enxergando, ele está enxergando como está a vida dele e ele está sentindo aquilo que ele realmente acredita e conectando com os pontos que ele sente que ele já precisa fazer para poder atingir os resultados. O seu cliente sabe tudo que ele precisa fazer para atingir os objetivos. Você sabe tudo que você precisa fazer para ter sua agenda lotada, seus clientes e tudo mais. Você não faz porque a gente tem mania de seguir caminho dos outros. Mas se você fizer uma roda da vida honesta com você, você vai saber exatamente onde que você precisa focar e que, com certeza, se você não estiver tendo os resultados que deseja, você não está focando. Diz para mim depois se você gostou desse vídeo. Eu quero que você deixe aqui embaixo o seu curtir. Lembra de assinar o nosso canal. Aperta no sinalzinho, porque essa semana a gente vai estar falando muito sobre processos de coaching. Eu quero falar muitas coisas com vocês sobre os 3 pilares, sobre as bases, para vocês serem coaches fodas. Eu quero que vocês se tornem coaches fora de série. Coach faixa preta, aquele coach que as pessoas querem fazer sessão porque é você que vai aplicar essa sessão. E aí, gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Aqui embaixo eu vou deixar também um formulário onde você vai preencher e você vai, se caso você quiser, nós vamos abrir a partir da semana que vem as inscrições para mentoria de coaching. Tá? Para novos coaches, pessoas que se formaram ou pessoas que já estão no mercado, mas querem atualizar e entender uma nova forma de entregar resultados para os seus clientes mais profundas, mais assertiva e mais empoderadora. Você clica aqui embaixo, preenche, você vai preencher o formulário, vai fazer uma pré-inscrição e se você for selecionado, alguém da minha equipe ou eu vou ligar para você para a gente poder fazer uma entrevista, tá bom? Olha, mas independente de qualquer coisa, fica com a gente, tá demais. Outra coisa que eu quero falar com você rapidão. Lá no Instagram tá rolando live todo dia às 9h03 da manhã com conteúdos sensacionais. Ontem a gente falou de autorresponsabilização e a gente já falou sobre muita coisa bacana. Vai lá, me segue para você não perder nada, tá bom? Ó, beijo para vocês, deixa seu comentário, curte aqui, curte o nosso canal e a gente se vê amanhã no nosso próximo conteúdo. E o conteúdo vai ser valores. Beijo.